pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo já com vocês? Como vocês podem observar, isso aí que tá na sua frente aí, que vocês estão vendo aí, é o Senhor Biscuit. Senhor Biscuit, por aí, deixa eu pôr esse troço aqui pra você aparecer ali. Fala oi com eles. Fala oi com eles. Fala oi, pessoal. Beleza? Tudo bem? Tudo já com vocês? É o Senhor Biscuit, né, Senhor Biscuit? O Senhor Biscuit vai ficar aqui nas nossas aulas, é o nosso mascote. Pra quem não conhece, é o nosso mascote do nosso CHC, o nosso curso de história completo. Então vamos lá, então. Eita, nós. Nosso curso de história é esse mesmo. Nosso curso de história não tem cortes, não. É no improviso, é na hora aí mesmo. É humilde nosso curso. Então a gente tosse, espirra, o Biscuit aparece nas gravações. Biscuit, então você fica aí sossegado, beleza? Então vamos lá, então. Desculpe aí pela tosse aí. Eu estou melhorando da gripe ainda. Curso de história completo para concurso vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacop1@outlook.com. Eu tô achando que o negócio vai abrir. Eita, nós, o negócio abriu mesmo. Esse troço aqui que você aperta, tá vendo? O nosso curso é assim mesmo, pessoal. O nosso curso é na hora aí. Não tem nada dessas coisas aí de cortar e nada, não. Ele tá tossiu, caiu um negócio no chão, o biscoito apareceu, agora ele tá se coçando, a gente mexe pra um lado, mexe pro outro. Tem esse negócio aí de nada de ficar cortando, fazendo nada, não, beleza? Então o nosso curso é assim mesmo, no improviso, vamos lá. Biscuit, fica quieto aí, meu filho. Se comporta. O Facebook, isto sai, o celular para mensagem, 32950267. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Passou aí, você viu aí que se fosse outro curso ia cortar esse troço, mas a gente não corta não, né, Biscuit? Mas é doido, mas é maluco. Vamos lá então, História do Brasil 92. Governo Juscelino Kubitschek, parte 2. Como eu já falei, aquela foi a parte 1, ok? Brasília. Minha Brasília amarela está de portas abertas pra gente velado. Não sei se a música é assim, Mamonas Assassinos é muito bom. Pois você me apitula e me deixou legalzão. Eu me vivo sozinho, você é meu chuchuzinho. Brasília amarela, é isso aí mesmo. Ó, Brasília amarela, apareceu amarelo. Vamos lá, construção de Brasília. Primeiramente, 1763. Professor, você errou a data aí. Você está errado, professor. A gente está em 1958, aí, 1956. Você está errando essas datas aí. Você está ficando maluco? Está bebendo cachaça? Não, 1763. O que você quer falar de 1763? Eu quero falar de 1763, da primeira transferência da capital. Isso mesmo, a transferência da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 40 graus, cidade do maior astral. É isso aí, Salvador da Bahia. Então, em 1763, a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que dessa transferência? Professor, você vai falar disso? Temos que falar, porque você tem que saber, né? Eu já falei isso aqui na nossa aula aqui do CHC, onde eu estava falando alguma coisa sobre a história do Brasil do período colonial. Por causa de quê? Questões econômicas e estratégicas. Vamos dizer então, em regra, questões econômicas e políticas. Por quê? O Brasil estava naquela contenda lá embaixo, lá do Rio da Prata, da dominação do Rio da Prata. Então precisava de um local mais próximo à sua reorganização e organização em mãos e tudo mais. Beleza? E outra coisa, mineração, a parte econômica. Você observa aí o ciclo do ouro, né? E nesse caso, a transferência da capital, você observa o quê? Você observa que ela sai do Nordeste, no período açucareiro, e vai para o Sul. Mas por que transferência desse eixo? Por causa do ouro, né? Claro, para uma melhor fiscalização e participação nessa nova economia, né? O ciclo do ouro, e principalmente também porque o Rio ser um lugar mais desenvolvido da época, ok? 1891, nossa, professor, você está voltando lá atrás, o que é isso? Eu quero falar para você uma coisa muito interessante, você já sabe, porque eu não falei aqui no CHC, mas você já sabe, tem que saber isso. A ideia da construção da capital do Brasil, transferir ela do Rio para o interior, não é uma coisa que eu posso dizer para vocês da época de JK. O que eu quero dizer com isso?
A ideia da transferência da capital do Rio para o interior, pessoal, vem desde antes de JK. Não é JK que tem essa ideia de transferência da capital, não. JK é a pessoa que põe em prática a construção da capital. Esse plano de construção dá-se com JK. Mas a ideia da transferência, pessoal, nós observamos já lá na primeira Constituição, a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, onde se fala dessa transferência. Nesse intuito aqui, nós observamos transferência de um modo estratégico, né, militar, onde no Rio fica mais fácil da invasão, né? Porque o cara ia vir com o navio e ia aportar logo ali dentro da onde? Da capital. E a capital, nesse momento, é um grande poderio, nesse caso, político e militar. Beleza? O comando tudo está na capital. Ok? Então, a Constituição de 1891, como o bispo está deitado, e ele também já sabe, já falava dessa transferência. Já falava de transferência. Então, isso não é uma coisa única e saída da cabeça de JK. Essa ideia fica um pouco esquecida no tempo, mas com a Constituição de 1946 e com o governo Dutra, o bispo está doidão aqui, essa ideia volta de novo, tenta, nesse caso, anima de novo essa ideia dessa transferência da capital. Mas anima de um jeito como? De procurar um local. E é elaborada uma comissão onde se deveria estudar para qual local a capital teria que ir. Se iria para o Planalto Goiano, onde é, ou então para o Triângulo Mineiro. E foi votado que iria para o Planalto Goiano. Só que quem pega para fazer mesmo é JK. Beleza, pessoal? Tranquilo? Quem põe em prática esse plano é JK, que estava imbuído dentro dos planos de metas, como a gente já falamos com vocês. Os planos de metas, a ideia era a industrialização, o desenvolvimento, mas também o grande plano primordial de modernização, um plano em que um presidente, nesse caso, ele toma uma atitude mais encorajadora, uma atitude mais ousada, ou seja, a construção de uma nova capital. Beleza? Contras. Óbvio que vai ter contras essa construção da nova capital, principalmente os UDNistas, né, que estão indo em contra. Mas só que essa construção da capital, pessoal, vai mobilizar um recurso financeiro muito grande. Gastos financeiros muito grandes mesmo, ok? Aí nós temos aqui também grande transferência de mão de obra, né? Principalmente de nordestinos, que vão ser chamados o quê? De candangos. Por isso, quem nasce nesse local é o quê? Candango. Beleza? Continuando. Divide opiniões. Tormento para os funcionários. Exatamente isso. A transferência da capital, pessoal, nada mais, nada menos, não era só construir um local e vamos todo mundo para lá. Vamos todo mundo pegar o nosso caminhão, nosso ônibus e vamos para a capital, para a nova capital do Brasil. Não. Tinha um problema principalmente com os funcionários. Por quê? Pessoal, o Rio de Janeiro já era uma cidade desenvolvida, uma cidade com mobilidade, né? Você tinha vários centros comerciais, aquelas coisas. Você já tinha uma vida, vamos dizer assim, dentro do Rio. E você ir, né? Você sendo um funcionário do Estado naquele momento, e ir para um local que você menos mal conhece, e fala-se que é no interior, que você não vê nada, ou seja, há um temor, há um transtorno por essa transferência dessa capital, nesse caso dos funcionários, para ir para Brasília. Mas o pessoal vai, beleza? Mas, nesse caso, Brasília se torna um símbolo de modernização, um símbolo desse presidente, que nesse caso vai se dar como um presidente arrojado, um presidente audacioso, um presidente que vai fazer e faz mesmo. Beleza, pessoal? Ok. Brasília, fim. E o fim? Agora nós vamos falar do fim. Fim. Pessoal, nós vemos no governo Juscelino Kubitschek características. Ou seja, vemos o desenvolvimento industrial e a construção de Brasília e o capital estrangeiro para ajudar esse salto. Ou seja, dentro do governo JK nós observamos essa característica.
principalmente desenvolvimento, crescimento e organização do desenvolvimento industrial. Observa-se a construção de Brasília e, moída sobre tudo isso, o capital estrangeiro que viria para complementar o capital nacional. Ou seja, que nós falamos na nossa última aula, o tal do nacional desenvolvimentista. Ou seja, temos que conciliar esse capital para fazermos nossas modernizações, nossos avanços, para quê? Para darmos aquele grande salto. Ou seja, os 50 em 5. Beleza, pessoal? Só que esses 50 em 5, como eu já falei para vocês, que o governo JK é um governo de estabilidade, de otimismo, de desenvolvimento, crescimento, sim. Desenvolve, sim. É um ponto positivo. Só que essa grande avalanche de dinheiro externo, de dinheiro estrangeiro, de empréstimos feitos para a construção de Brasília, de gastos do governo para esse desenvolvimento do país, vai gerar o quê? Um grande crescimento da dívida externa. E tá aí um dos problemas do governo JK. No final do seu governo, você observa o quê? Um grande aumento dos custos de vida dos trabalhadores, principalmente. Ou seja, os gastos para sustentar esse programa de desenvolvimento, esse programa de construção da capital, esse programa do plano de metas, vai levar o quê? Um grande gasto. Ou seja, gasta mais e arrecada muito pouco. Logo, observamos inflação. Isso vai levar a um grande aumento de custo de vida e insatisfação por parte de quem? Por parte de quem? Dos trabalhadores. Beleza? Da grande maioria da população. José Alckmin, o ministro da Fazenda, vendo esse reboliço todo e esse troço muito difícil de se consertar, ele pede para sair. E entra no seu lugar Lucas Lopes. E nesse caso, é envolvido entre ele e o presidente do Banco Central um plano de combate a essa inflação. Só que, quando nós observamos esses planos que vão combater a inflação, você observa o quê? Sacrifícios. E esses sacrifícios, pessoal, vão direto a quem? Aos trabalhadores. E claro, óbvio, reações. Para esse plano dar certo, pessoal, você observava vários investimentos e empréstimos. E um desses empréstimos é um empréstimo de 300 milhões de dólares aos Estados Unidos. E este empréstimo, pessoal, não é um empréstimo que você fala assim, toma aí, meu filho. Pode pegar aí, ó, tem 300 milhões aqui para você, aqui, ó, na bucha aqui, ó, pode levar e gastar o que você quiser. Isso é uma coisa complicada, pessoal. Em se tratando de Brasil, e principalmente um Brasil que vai pedindo empréstimo, vai crescendo mais sua dívida externa, e esse pagamento vai aumentando, e os juros desse pagamento vai aumentando, claro que quem vai emprestar o dinheiro vai pensar duas vezes. E nesse caso, entra o tal do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Esse fundo foi criado na ONU, né? Numa ideia de consultar os Estados Unidos, nesse caso, iria consultar o FMI se caso iria dar esse empréstimo ou não. Mas vamos entender o que é o FMI. O FMI é um conjunto de estados que, nesse caso, tem o objetivo de cooperação entre eles numa cooperação monetária internacional. Ou seja, ajudas de outros países. Esses países que fazem parte do FMI, junto com seus bancos, ou seja, bancos americanos, bancos europeus, bancos japoneses, eles vão financiar esse dinheiro, beleza? Só que, para financiamento desse dinheiro, pessoal, você observa que o FMI, ele dava sinal verde ou vermelho, ou seja, sinal verde que poderia dar esse empréstimo a esses credores, poderia dar um novo empréstimo e, consequentemente, reorganizar o pagamento em novos juros. E o sinal vermelho seria o quê? Não conceder os empréstimos. Só que, se tratando de FMI, pessoal, você observa uma mudança na reorganização política, econômica e financeira do país.
Ou seja, você observa novos empréstimos e você observa uma mudança muito grande financeiramente no Brasil. Ou seja, no caso dos nacionalistas, isso vai ver como se que o Brasil teria que fazer novos sacrifícios e, consequentemente, isso ia afetar quem? Os trabalhadores. E logo que? Desemprego. JK, numa jogada e também no intuito também de uma reeleição, ele rompe com o FMI. Isso vai levar um alvoroço todo, o pessoal vai falar que o JK é do Brasil e tudo mais e tudo mais. Só que a sucessão presidencial dá outro ar. Pelo PSD e PTB, você observa quem? Lott, junto com o Jânio Quadros, o João Goulart, beleza? Adhemar de Barros, também tenta de novo. E surge um novo cara. Um governador de São Paulo, um professor, chamado Jânio Quadros. Um cara muito carismático, onde, nesse caso, na sua campanha da vassourinha, né, um dos seus discursos, aí nós temos aqui várias iniciativas pela figura de Jânio Quadros, como ele comia pão com salame, levava um pão com salame no seu bolso para falar eu sou do povo, tomava café junto com trabalhadores em bares. Tinha gente que falava que ele jogava talco, né, alguma coisa no ombro para falar com o pessoal, olha, também eu tenho caspa. Ou seja, uma pessoa que tentava se aproximar muito com a população. E nesse caso, pessoal, Jânio Quadros, com esse carisma, vai ganhar em muito o favor, né, os votos dessa população. E ele vai dar duras críticas na corrupção dentro do país. Nossa campanha da vassourinha. Vamos varrer essa bandalheira, ok? E era um cara, pessoal, que se tratando da ideologia, do pensamento da UDN, estava muito longe. Só que a UDN, para subir no poder, que já está tentando fazer isso de muito tempo, quer subir, então vamos apoiar o cara. E apoia Jânio Quadros. Só que esse apoio de Jânio Quadros, uma hora que nós vamos observar na frente, vai custar, nesse caso, para a UDN, ok? Jânio Quadros é eleito para as eleições de 1960 na Janjan. Ou seja, o general Lott, ele é um cara que apoiou muito para a permanência de JK, mas só que nos seus discursos ele falava muito mal. Desagradou muito por lado dos seus apoiadores, tanto o PSD quanto o PTB, e nesse caso não vai chegar muito longe. O seu vice, nesse momento, pessoal, nas eleições, nós observamos aqui que eram chapas separadas, você votava para a chapa de vice, para vice-presidente, para a chapa de presidente. João Goulart é eleito vice-presidente, mesmo estando em chapa contrária, ok? Então nós temos a subida da presidência de Jânio Quadros como presidente e João Goulart como vice-presidente. Beleza, biscuit? Você tá maluco aí? Você tá doidão? Você tá doidão? Chegamos no nosso final da nossa aula. Beleza, pessoal? Nossa próxima aula falaremos sobre quem? O nosso incrível e falado Jânio Quadros. Beleza, pessoal? Um abraço.